Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor Jesus. Povo de Deus, bom dia e vençam hoje. Espectadores do mundo inteiro, seja qual for o meio que você está usando para nos ver agora, dizemos a vocês, bom dia e vençam hoje. Sim, povo de Deus, juntem-se a mim com gratidão em seu coração para bendizer ao Deus Todo-Poderoso. Deem graças a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do profeta T.B. Joshua. Agradeça-o. A gratidão é a fonte de tudo o que está acontecendo aqui, na Arena da Liberdade, na Sinagoga Igreja de Todas as Nações. Bendigam a Deus. Agradeçam a Ele por Ele ter mantido sua confiança em seu ungido, o profeta T.B. Joshua, de abençoada memória. O fundador da Sinagoga Igreja de Todas as Nações e da Emmanuel TV. Vamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso por ter orientado T.B. Joshua, por ter habilitado ele e por continuar a se dedicar em tudo o que diz respeito ao nosso líder, a nossa mãe no Senhor, pastora Evelyn Joshua. Vamos agradecer a Deus e dar graças a Ele. Vamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso pelo conforto do seu Espírito. Agradecemos por sua misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor receba nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus para que Ele nos inclua onde nós sejamos envolvidos em tudo o que Ele fará aqui hoje. Peça a Deus para que te coloque no lugar onde atrai a atenção dEle e também o seu favor. No poderoso nome de Jesus, nós oramos. Que o povo de Deus diga amém. Podem se sentar na presença de Deus. Vocês são todos muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Hoje, estamos prestes a mergulhar na Palavra de Deus, observá-la e ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje. Vamos fazer um raio-x. Vamos examinar a vida de um dos maiores apóstolos na história da igreja. Paulo, o apóstolo, e aprender com sua vida sobre nosso crescimento e avanço espiritual. Por favor, venha comigo ao livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Essa é a epístola de Paulo à igreja de Corinto, para encorajá-los. Se essa carta encorajou eles, também vai te encorajar. Quando vocês lerem do verso 8 ao 10, ali se trata sobre Paulo. Paulo compartilha suas experiências com Deus. Paulo nos dá um relato dos meios que Deus usou para sustentá-lo. O método que Deus usou para manter Paulo humilde pode ser diferente do método que está sendo usado agora para manter você humilde. Porque a forma e o modo como Deus executa seus planos em nossas vidas varia. Em nossas vidas varia, de acordo com a pessoa envolvida. Ele nos treina de maneira diferente, mas Deus quer que cada um de nós seja humilde, porque Ele dá graça aos humildes.
E todos nós precisamos da graça para prosseguir em tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Como eu disse, estamos examinando a vida de Paulo. A Bíblia diz que para manter o apóstolo Paulo longe do orgulho, por causa das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo através da vida dele, foi-lhe dado um espinho na carne. Como eu disse, o apóstolo Paulo nos dá um relato do método que Deus usou para mantê-lo humilde. O profeta T.B. Joshua dizia que quando o povo de Deus está compartilhando suas experiências, seus encontros com Deus, eles devem sempre se lembrar de fazer anotações sobre o que Deus fez para mantê-los humildes, assim como o que Ele fez em favor deles, para o progresso deles. Porque estamos vivendo em um tempo em que o povo de Deus fala demais, fala muito sobre o que Deus fez em seu favor e também para seu avanço. Mas pouco ou nada é dito sobre o que Deus fez para mantê-los humildes. A Bíblia diz que para manter Paulo longe do orgulho, por causa das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo através dele, foi-lhe dado um espinho em sua carne. Esse espinho tinha uma razão específica. Esse espinho tinha um propósito e foi necessária uma profunda reflexão por parte de Paulo para chegar a essa conclusão. Isso nos leva à nossa mensagem de encorajamento hoje. Identifique o seu espinho. Diga ao seu vizinho, identifique o seu espinho. Diga ao seu vizinho, identifique o seu espinho, porque ele tem um propósito. O profeta T.B. Joshua dizia que você deve identificar o seu verdadeiro problema se quiser uma solução. O apóstolo Paulo identificou o seu próprio espinho e descobriu o propósito dele, que era mantê-lo humilde. Qual é o seu espinho? Qual é o seu espinho? Qualquer que seja seu espinho, se você é um cristão, ele existe por uma razão. E é a sua responsabilidade descobri-la. É possível ser ignorante quanto a seu espinho e também seus propósitos. Também é possível ser surdo quanto à voz de Deus em relação ao espinho, que diz: seja humilde, seja paciente, mude seus pensamentos, suas palavras e seu caminho. Arrependa-se, para que você possa ser restaurado, possa ser redimido e possa ser regenerado. Um espinho é algo que geralmente não gostamos. Algo que talvez nos seja inconveniente, que nos causa embaraço. Algo que nos envergonha, que nos causa desconforto. O espinho é como uma luta, uma dificuldade que Deus nos permite passar para o nosso próprio bem. Escute, o espinho é como uma luta, uma dificuldade que Deus nos permite passar para o nosso próprio bem. Espinhos têm propósito. Eles servem para proteger, para nos preservar da dor.
A Bíblia diz que, para impedir que o apóstolo Paulo se orgulhasse, para mantê-lo longe do orgulho, lhe foi dado um espinho em sua carne. Em outras palavras, o apóstolo Paulo foi afligido por um espinho em sua carne. Muitos perguntarão, o que era esse espinho? Não fazemos ideia quanto ao que era exatamente, ou o que foi. Talvez fossem grandes provações ou tentações. Outros até diriam que era uma dor ou doença aguda. Mas o que Paulo chamou de espinho era algo muito doloroso. Era algo que era humilhante, desafiador e tentador. Qual é o seu próprio espinho? Você deve identificar o seu espinho e seus propósitos. Quando você lê o versículo 8, para mantê-lo humilde, foi-lhe dado um espinho em sua carne. Esse espinho era chamado de mensageiro de Satanás. O que pode ser o mensageiro de Satanás? Demônio? Espírito maligno? Poderes e principados nas regiões celestiais. Muitos dirão que isso inclui doença, isso inclui pobreza, isso inclui aflição. Todas as coisas que causam desconforto. Todas as coisas que causam dor ou sofrimento são mensageiros de Satanás. E Deus pode usar isso para humilhar seu povo, para protegê-los de seu orgulho e de sua arrogância. Às vezes, somos muito orgulhosos. Estamos cheios de nós mesmos e nos comportamos de modo arrogante. Deus vai usar o mensageiro de Satanás para nos testar, para nos parar. O apóstolo Paulo foi afligido em sua carne com um espinho. O propósito desse espinho era torná-lo humilde. Você também pode ser afligido com um espinho em sua carne. É por isso que você precisa identificar o seu espinho e seu propósito. Um espinho pode ter sido dado a você em sua carne para torná-lo humilde. Pode ser para parar você por um tempo, quando você estiver indo longe demais. Pode ser para reformá-lo. Você precisa de reforma em muitas áreas de sua vida. Pode ser para salvar a sua vida. Pode ser para protegê-lo e impedi-lo de se envolver em situações prejudiciais. Pode ser por uma razão conhecida apenas por Deus. Mas lembre-se que seu espinho sempre servirá a um propósito. Você precisa descobrir qual é esse propósito. Muitas pessoas receberam espinho em sua carne porque Deus sabe que você tem um futuro brilhante, um futuro maravilhoso. Mas quando você está fazendo algo que pode comprometer esse futuro, que pode afetar o plano de Deus para a sua vida, Deus pode lhe dar um espinho para preservá-lo para o cumprimento do plano dele em sua vida.
Talvez você tenha muitos amigos, e entre eles, há aqueles que podem levá-lo para longe de Deus. Lembre-se, amigos que não creem em Deus são epidêmicos. Eles podem desviá-lo da vontade de Deus. Deus vai olhar para você e te dar um espinho. Pode ser doença, pode ser necessidade, pode ser a falta de algo, ou até mesmo pode ser pobreza, para te proteger deles. Quando você está doente, eles não podem vir até você. Quando você está passando por necessidades, eles se separam de você. Até que você alcance o entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Você descobrirá que a doença não desaparecerá, a necessidade não será atendida, a pobreza não se transformará em prosperidade. Então identifique o seu espinho. Ele vem com um propósito. Muitos de nós não têm razão para viver ou se comportar da maneira como estão se comportando agora. Murmurando, reclamando, resmungando, se rebelando e sendo ingratos com Deus. Você precisa entender que Deus não nos dá um espinho para nos enganar. Ele não está tentando nos enganar ao nos dar um espinho em nossa carne. Não. Ele está tentando nos colocar na posição apropriada, no lugar adequado, onde podemos atrair sua atenção e favor. Ele está tentando nos proteger de sua ira. Ele está tentando te proteger da calamidade que virá sobre você como resultado de suas ações. Portanto, você precisa identificar seu próprio espinho e seu propósito. O apóstolo Paulo foi afligido com um espinho em sua carne para mantê-lo humilde, para protegê-lo de uma das armas mais mortais que Satanás tem, que é o orgulho. Satanás usa essa arma secreta contra duas categorias de pessoas. A primeira, aqueles que têm potencial para serem grandes. Uma vez que você tem um potencial para ser grande, seja cuidadoso, porque essa arma, esse orgulho, virá para impedi-lo de se tornar grande. E para aqueles que são grandes, Satanás usa essa arma secreta do orgulho para fazer o quê? Para derrubá-los. Pergunte a Nabucodonosor, e ele lhe diria o que o orgulho fez com ele. Aprenda com ele. Portanto, identifique seu próprio espinho e seu propósito. Deus usou o espinho na carne de Paulo para protegê-lo do orgulho, para torná-lo humilde, de forma que ele não fosse destruído. Muitas coisas em sua vida, das quais você reclama e lamenta, podem ser as mesmas coisas que Deus está usando para protegê-lo da destruição. Sabemos que Deus usa em nós para abençoar o próximo. Mas você sabe o que Deus usa para te proteger? Para te guiar? Para te salvar das armas mortais de Satanás? Por isso que você precisa identificar o seu próprio espinho e o seu propósito. Está enfrentando a pobreza? Descubra o propósito. Não fique apenas reclamando, lamentando, porque Deus pode usar essa pobreza para te tornar humilde, para te proteger do orgulho.
e da arrogância. Deus pode usar essa pobreza para afastá-lo da morte. Identifique o seu espinho. O que quer que você esteja passando, seja qual for o seu espinho, como cristão, ele tem um propósito. Você está enfrentando pesadelos? Está sofrendo com dores? Ou algo que lhe cause desconforto e afeta a sua fé? Você precisa descobrir o propósito. O seu próprio espinho pode estar aí para mantê-lo longe de um acidente que poderia destruí-lo. Pode ser para colocá-lo em uma posição onde você terá seu futuro em suas mãos. Você precisa identificar o propósito. Diga ao seu vizinho, identifique o seu espinho, porque ele vem com um propósito. Portanto, quando você está afligido com um espinho em sua carne, como aconteceu com Paulo, o que você faz? O que Paulo fez? Vamos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 10. Para ouvir o que Paulo fez quando estava enfrentando seu próprio espinho. Do verso 8. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Ele suplicou, buscou a Deus para que removesse esse espinho de sua carne. O espinho foi removido? Não. A oração foi respondida? Sim. Paulo se submeteu à vontade de Deus e foi dada a graça a ele. Uma graça suficiente para que ele vivesse acima do espinho que causava dor em sua carne. Vou ler o verso 8. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Note que o espinho não foi removido, mas lhe foi concedida a graça. O que Paulo estava fazendo era pedir para que Deus removesse a mesma coisa que Deus estava usando para protegê-lo. O mecanismo de proteção. O que você acha que teria acontecido com Paulo? Louvem ao Senhor. O que você acha que teria acontecido com Paulo se o espinho tivesse sido removido? Você pode lutar contra o espinho.
mas só piora a situação e não melhorará se você lutar contra o espinho. Porque o propósito do espinho é te proteger. O que acontecerá quando você luta contra o que é para te proteger? Sabe, hoje em dia, os médicos têm uma solução para muitas doenças. Mas há momentos em que eles lhe dirão que o seu sistema está lutando contra si mesmo e eles não podem ajudar. Que medicamento eles podem prescrever? Quando é seu próprio corpo lutando contra si mesmo. É isso que você está fazendo quando você luta e ora contra a mesma coisa que Deus está usando para te proteger, para que o propósito de Deus possa ser cumprido em sua vida. Portanto, o profeta T.B. Joshua dizia, em conclusão, que quando estamos afligidos com um espinho em nossa carne, devemos nos entregar à oração. Diga ao seu vizinho, quando você estiver com dor, quando estiver aflito, com o espinho em sua carne, se entregue à oração. A oração é a resposta para todo problema, uma cura para todo mal. Se a resposta não for dada à sua primeira oração, continue orando, perseverando. É isso que Paulo fez. Ele se submeteu à vontade de Deus e a graça suficiente lhe foi dada. O profeta T.B. Joshua dizia que nossa vontade deve ser obediente à vontade de Deus, para que o poder de Deus opere em nossas vidas. Paulo se submeteu à vontade de Deus e o poder de Deus operou em sua vida. Foi-lhe dada graça suficiente para viver acima do espinho em sua carne. Portanto, identifique seu espinho, porque ele tem um propósito. Graça suficiente foi dada a Paulo para viver acima do espinho que causava dor em sua carne. Tenha certeza de que Deus é fiel. A mesma graça está disponível para você, hoje, para viver acima de qualquer espinho em sua carne. Se Deus deu a Paulo uma graça suficiente para viver acima de seu espinho, Ele fará o mesmo contigo hoje, em nome de Jesus. Tudo o que você precisa fazer é se submeter à vontade de Deus. Permitir que a vontade dEle prevaleça em sua vida. Isso requer uma profunda meditação, profunda reflexão e profunda autoanálise. Você precisa olhar dentro de si mesmo. Sabe, o profeta T.B. Joshua dizia, em nossa jornada com Deus, há dias bons e dias ruins. O dia bom não é apenas quando as coisas vão bem. O dia bom também é quando Deus está usando você para cumprir o propósito dEle, para cumprir os planos dEle, para glorificar a Ele. Isso é um dia bom. O dia ruim não é apenas quando você está sem dinheiro no bolso ou sem comida na mesa. É também quando você está com dor em sua carne e você tem que lidar com isso. Quando enfrenta embaraço, desafios à fé, você precisa lidar com isso. Deus deu ao apóstolo Paulo graça suficiente para lidar com o espinho que lhe foi dado em sua carne, porque ele se submeteu à vontade de Deus. E se você fizer o mesmo hoje, a graça de Deus será suficiente para você viver acima de seu espinho, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu coração e conceda a você a graça de ser um praticante de suas palavras
meditando em seu coração e se submetendo à vontade de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe.